Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós, então, ouvimos a primeira leitura de hoje, na primeira leitura do profeta Isaías, o Senhor falar a respeito daquele que é chamado o servo, o seu servo, o servo de Yahvé. A primeira leitura começa dizendo assim, eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma. Nós podemos aqui, meus irmãos, parar e nos perguntar um pouco, quem é este servo que o profeta Isaías está falando aqui? É claro que a gente escuta isso da proclamação da igreja, hoje, na Semana Santa. É claro que a gente, escutando isso, logo isso nos faz lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas este escrito, feito muitos séculos antes de Jesus, dizia também de uma realidade própria naquele tempo. Então, este servo, ele pode ser entendido aqui de várias formas, várias possibilidades. Uma é o servo povo de Israel, a comunidade como um todo, em geral. Jacó, a gente escuta Deus falando assim, né? De Israel, de Jacó, falando num nome particular, mas se referindo muitas vezes ao seu povo, ao povo que ele escolheu. Quando Israel era menino, eu o chamei. Quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. Então, o povo de Deus, chamado a ser
luz das nações, chamado a ser, a partir de si próprios, de povo escolhido de Deus, ser de fato uma luz, um sinal para outros povos, e assim também conhecerem o Senhor. Contudo, este servo, que é o servo sofredor, ele tem assim muitos traços que é difícil ser tratado só no geral. Ele traz alguns traços aqui que realmente nos puxa para pensar que a palavra de Deus está falando de uma pessoa. Como vai dizendo aqui: eis o meu servo, eu o recebo, é o meu eleito. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. E aí vai falando outras coisas aqui a respeito desse servo. Eu te chamei para a justiça e te tomei pela mão, e te formei e te constituí como um centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão. Então, é entendido de certa forma com o povo de Israel, mas também esse texto, ele pode ser entendido também como dirigido ao próprio profeta Isaías, que é quem estava profetizando aqui, falando em nome do Senhor. Ele também é chamado a ser esta pessoa aqui, a ser um sinal, a ser um elo, a ser uma ligação de Deus com o seu povo. Depois, uma terceira forma de ver aqui, é que os judeus, o povo de Israel, também via nesse servo uma figura, ou um exemplo daquele que viria, que eles esperavam, que era o Messias. O Messias é este que vai promover a justiça, que vai reintegrar o povo de Israel ao Senhor, a unidade do povo de Deus. Então, o povo de Israel, o próprio profeta Isaías, e agora esse texto lançado sobre o Messias. Só que o cântico do servo, são vários cânticos, durante o livro do profeta Isaías, ele, em determinado momento, começa a falar de um servo que também é sofredor, que também vai passar por situações muito difíceis e vai dar a sua vida em resgate dos outros. Então, nessa parte aqui, o Messias, para os judeus, já não se encaixava muito. Até ele triunfar, vencer, resgatar o povo de Israel, está tudo ok. Mas quando chega nessa parte do sofrimento, aí o Messias já não. Tanto é que a gente vê São Pedro, quando Jesus diz que ele vai ser entregue nas mãos dos pecadores, São Pedro diz: epa! O Senhor ser rei, o Senhor triunfar, o Senhor fazer milagres e fazer muita coisa, está tudo ok. Esse é o Messias que nós queremos. Agora, quando Jesus mostra que tipo de Messias é, essa compreensão, essa assimilação e essa aceitação que o Messias, que nós celebramos ontem no domingo da paixão, domingo de Ramos da paixão do Senhor, que mostra que esse que está entrando em Jerusalém triunfalmente, também vai ser levantado na cruz. Isso aqui já era mais difícil para as pessoas enxergarem isso, esse servo, essa parte da vida do servo, como messiânica, como do Messias. Então nós temos o servo como o povo de Israel, recapitular, o servo como o próprio Isaías, o servo como o Messias, mas a quarta acepção de quem é esse servo é a que os cristãos têm, que esse servo que também é sofredor é nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o próprio Jesus, ele diz isso. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, versículo 37, Jesus diz assim, olha o que ele diz: pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura.
Aí ele usa um trecho de Isaías 53, que é um dos cânticos do servo. Isaías 53, Jesus cita aqui dizendo, olha, é preciso que se cumpra minha palavra da Escritura. Qual palavra? Ele foi contado entre os malfeitores. Ele foi contado entre os criminosos. E deu a vida por nós. Continua lá o texto, depois se você pegar diz que ele na verdade intercedia por nós. E se você pegar lá o 53, todinho vai mostrar. Parecia que ele era um condenado, parecia que ele era um castigado por Deus. É o que a gente vai ler sexta-feira da Paixão. Parecia que ele era um castigado, que era um golpeado por Deus. Mas na verdade, ele sofria em nosso lugar e por suas chagas nós éramos curados. Nós somos curados. Então, meus irmãos, este servo que aqui o profeta Isaías está falando, realmente, a igreja entendeu que nosso Senhor, e ele mesmo, como disse aqui, né, Jesus mesmo atribui a si, dizendo que vai se cumprir essa palavra da Escritura. E é interessante que esse servo, ele age assim, todas as ações que estão descritas aqui, ele age assim por força de uma convicção. É claro, nosso Senhor Jesus Cristo, por força da ação do Espírito Santo, mas essa convicção que o próprio Espírito Santo colocou e essa força interior de realizar a vontade de Deus, custe o que custar, inclusive se custar a sua vida. Nosso Senhor vai até o fim, Ele vai realizar essa missão aqui, olha. Agora olhando para Jesus, né? Eis o meu servo, eu recebo, eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma, pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá a justiça para obter a verdade. Veja, a gente olha esse servo aqui, que ele faz essas coisas, não clama, nem levanta a voz. Em outro trecho vai dizer que ele não fica, né, pelas praças gritando. Ele não, a cana que está rachada, ele não quebra, ele vai cuidar dela. A gente vê uma certa mansidão neste homem, neste Messias. Mas nós vemos aqui realmente essa característica da constância, que é própria de quem tem convicção interior do que se quer, do que se busca. Uma pessoa convicta, você vê, passa, a gente saiu agora, né, do verão e entrou no outono, é isso, né? Então, saiu do verão, entrou no outono. Depois vai vir o inverno, primavera, verão e tudo de novo. A pessoa convicta passa uma estação, entra outra e ela continua lá. Vem a próxima estação e ela continua lá. Alguém vem para tentar tirar a atenção dela e ela continua lá. Lembra da historinha dos 3 porquinhos, né? O convicto está lá construindo sua casa. Ah, não, rapaz, tu é besta demais, tu vai ficar gastando tempo aí, recurso com isso. Vamos se divertir. A gente faz uma casinha rapidinha aqui de palha, de madeira, e vamos curtir a vida. E ele lá. Jesus vai falar da casa construída sobre a rocha. Vai acontecer, nós sabemos tudo com Jesus, mas Ele está lá. Inclusive, né, bofetões e cusparadas, e Ele lá. O trecho do profeta Isaías diz isso, né? Mantive o meu rosto como pedra, impassível. Arrancavam-me a barba, mas Ele estava lá. Este aqui, meus irmãos, é a postura, esta aqui é a postura do convicto. O convicto, ele pode ser até, não levemos pelo lado negativo da palavra, né? Lento para atuar. Ele vai devagar, mas sempre permanece ali.
continua. É lento para atuar, o convicto é lento para atuar, mas muito seguro na sua obra. Permanece. Está fincado. O Salmo diz que aquele que teme o Senhor, o Salmo 1, é como uma árvore à beira do rio, sempre com a sua folhagem verde, sempre produzindo frutos. Sempre. Depois ainda, usando mais ou menos essa imagem, o livro do Apocalipse diz que aquele, que serve a Deus é como a árvore que está ali e dá frutos 12 meses por ano. Permanece. E estou falando isso, meus irmãos, porque nós também, como seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos segui-lo por convicção interior. Como ele disse, naqueles dias eu colocarei no coração deles o meu espírito, eu mesmo vou inscrever nos seus corações a minha lei. E ninguém vai precisar dizer isso e aquilo para o outro, ensinar, porque vai estar lá no coração. É claro, a gente aprende uns com os outros, a igreja nos ensina, mas depois que a semente é colocada no nosso coração, nós somos dirigidos por Deus. E não precisa que alguém sempre fique nos lembrando, porque Deus está lá no nosso coração e nós vamos permanecendo firmes. Meditando sobre esse texto, eu lembrei aqui permita-me contar aqui uma experiência, que quando comecei a seguir Nosso Senhor ali, pelos 15 anos de idade, foi a minha mudança ali, o começo da mudança, que ainda tem que mudar muito, mas o começo ali, quando eu comecei a enxergar pela fé Deus, as suas coisas, as suas obras, comecei a perceber que o mundo tinha realmente outras cores que eu não via, são cores que a gente vê pela fé. Então eu disse, agora eu queria ser de Deus, e caminhar agora na vontade de Deus. A lei de Deus ser a lei da minha vida. E não mais a lei mundana, ou o que seguia antes, seguia o que este século, o que este mundo ditava, era o que eu seguia. E nem percebia. Achava que era livre, mas na verdade tinha uma coleira, Um cachorrinho que acha que talvez, por mais que a corda seja longa, mas ele sempre vai estar preso. Por mais que a gente acha que está livre, vai para cá e faz isso, aquilo, longe do amor de Deus, a gente pode achar que está livre, mas quando perceber, nós estamos encoleirados. E fiz a experiência, então disse, agora quero ser de Deus. Então eu não tinha feito ainda uma experiência de chamado para ser padre, então não achava que eu ia ser padre, não passava isso pela cabeça assim de ser padre. Então eu queria construir uma família de Deus. Nós estamos aqui rezando pelas nossas famílias. Eu queria construir uma família de Deus, agora não. Eu falei, agora eu vou caminhar um negócio certinho, vou procurar aí uma moça que queira também caminhar certinho, na graça de Deus, e vamos lá, ter filhos. Minha família é grande, minha mãe teve 10 filhos, eu queria ter pelo menos 5, que é a metade, pelo menos. Não sei se a mulher ia querer, mas essa era a caminhada. E aí eu lembro que no grupo de oração, estava lá, e realmente eu quis assim, falei, nossa, eu vou caminhar com Deus, e queria viver, não fiquei procurando assim namorada, mas se aparecesse, vamos lá, mas eu queria realmente crescer, me aprofundar, tempo perdido, queria aprofundar nas coisas de Deus. Só que aí, retiro para lá, grupo de oração para cá, isso e aquilo, daqui a pouco, em um momento, num retiro lá, daqui a pouco os olhos bateram, os olhos de cá com os olhos de lá, e aí eu vi aquela moça, tão bonita, e aí percebi que ela viu também, e aquela coisa, já começa, valha-me Deus, começa a mexer, eu era de um grupo, ela era de outro, eu falei, meu Deus, e agora? E aí acabou o retiro,
Aí você quer uma outra oportunidade, né? De, em outro momento, encontrar de novo com a pessoa. E vai. Aí daqui a pouco, eu não conhecia. Daqui a pouco tem um retiro com os grupos, todos os grupos de jovens da paróquia. E aí fala, nossa, vai estar lá, né? Aí quando vi, estava lá. Aí já aquele negócio no coração. E começa o grupo, eu do lado de cá, ela do lado de lá. Começa o retiro lá, né? O encontro, foi um dia inteiro. E vai passando as horas do encontro, de manhã, hora do almoço. Quando vai chegando já de tarde, parece um imã, né? Um que estava do lado de cá, outro que estava do lado de lá, já estava já nos últimos momentos do retiro, já de mão dada aqui, já rezando, né? Foi se aproximando durante o retiro, e daqui a pouco já estava de mão dada. E aí foi, e o negócio foi, né? Ixi, rapaz, esse negócio aqui vai dar certo. E aí um dia, estava eu na praça lá da Matriz, da minha cidade, sentado lá, acho que estava aguardando a missa, não sei, eu sempre ia lá na igreja de tarde. E daqui a pouco lá vem a menina. Valha-me Deus. Lá vinha andando, vinha na minha direção, parecia até que tinha música, né? Only you. Vindo assim, eu digo, ai Jesus. E ficava demais para mim. Era uma moça muito bonita mesmo. E aí foi lá, sentou onde que eu estava. E aí a gente começou, né, aquela conversa. Não sei o quê, pá. Eu já sabendo onde queria chegar, e a outra também, e vai. E na conversa, ela vai e me diz assim, quem é sua ficante? E, meu Deus, não acredito. Desmoronou tudo. Para mim, eu falei, não, acabou. Acabou. Podia ser a mais bonita do mundo. Acabou. Porque não era isso mais que eu queria. Eu queria mais essa vida. O Espírito Santo, que inscreve no nosso coração a lei de Deus, a nossa carne, o nosso espírito. Graças a Deus, já tinha colocado uma outra coisa. A graça divina, por misericórdia de Deus, tinha ali alcançado. E não era mais isso que agora chamava a atenção. Estou falando isso porque existia ali, graças a Deus, uma convicção de não querer mais viver conforme este mundo. Conforme este mundo, entenda-se o pecado. Não estou dizendo que eu sou santo, não estou dizendo que eu era santo, mas estou dizendo, meus irmãos, que agora a lei era Cristo. E ali, acabou, cortei tudo, sai, não quero saber mais. Comecei ali, né, não sei o quê, não tenho ficante. Nem sei mais como é que terminou essa conversa. E acabou. Começou a vir ali, se afastava. Não dá mais, não dá. Mas eu estou falando isso porque nós precisamos, meus irmãos, olhar para a nossa vida, porque nosso Senhor aqui foi convicto até o fim, pela vontade do Pai, para realizar a vontade do Pai, para que o Pai fosse nele. Ele diz isso, eu estou no Pai, o Pai em mim. E Ele faz de tudo para que essa alegria e para que a vida dele esteja nos discípulos, os discípulos nele, como ele estava no Pai. A comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, para permanecermos nele. E digo isso porque todos nós, meus irmãos, somos dia e noite assediados pelas seduções deste mundo, para que a gente não viva conforme as convicções do Evangelho e os valores do Evangelho,
mas siga. Ainda que ele esteja fantasiado, ainda que esteja disfarçado de coisas muito boas, muito bonitas, muito assim, não faz mal, mas seguir o príncipe deste mundo, que não vem para nós assim, com cheiro de enxofre e chifre. Não vai aparecer assim para nós, porque aparecer assim, você corria, você não é atraído, não é gostoso, não é bom. Santo Agostinho, ele diz assim, que não existe alguém que se conheça se não for tentado. É na provação, é na tentação que nós também nos conhecemos. E que nós vemos quais são as nossas convicções, o que a gente quer, o que nós estamos dispostos a deixar por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta aos Hebreus diz isso, né? Vós não resististes até o sangue. Ele diz ainda assim, outrora vós apenas fostes iluminados, quer dizer, apenas tinham sido batizados, vocês resistiram a muitas coisas, aos cristãos que eram perseguidos. Eram perseguidos, mortos, confiscados os seus bens. E São Paulo está dizendo, vocês resistiram, mas é preciso agora resistir até o sangue. E nós precisamos, meus irmãos, e aqui falando, né, nas nossas famílias, nós precisamos, sim, reafirmar as nossas convicções, a nossa vida, a nossa postura, os nossos costumes precisam ser balizados, né? Balizados pelo Evangelho, ser baseados no Evangelho, fundamentados no Evangelho, na rocha. E eu até escrevi umas coisinhas aqui, né, para dizer, como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos crescer nisso? Porque muitos de nós fomos percebendo que foi acontecendo nas nossas famílias, nas nossas casas, na nossa sociedade, uma descristianização. Só você lembrar, nós estamos agora na Semana Santa, eu ainda lembro, eu nem queria saber das coisas de Deus, mas lá em casa, Semana Santa, minha mãe até, acho que quando ia chegando ali, sei lá, quarta-feira, por ali, ela já limpava a casa assim de noite, porque depois ali não podia nem fazer esforço, nem limpar a casa. Estou dizendo que a gente precisa chegar a isso, né? Mas tinha um respeito. E o que tocava nesses dias? Padre Zezinho. Não sei se é assim, né, na sua casa, mas lá o CD era só Padre Zezinho, Semana Santa, naquele dia, à beira-mar, apareceu. Mesmo se a gente não quisesse, a gente aprendia a música. E seu nome era Jesus de Nazaré. Ainda que a gente não tivesse uma profundidade de experiência, de conhecimento, mas aquilo marcava. Eu gostava muito de jogar bola, dizia que não podia jogar bola nesse dia. Às vezes ainda jogava ainda, mas ficava com medo de acontecer um castigo, uma coisa. Mas, veja, nós precisamos, se foi descristianizada a nossa família, nós precisamos recristianizá-la. As nossas casas. Olha, meus irmãos, se foi por causa disso ou daquilo, você foi tirando os costumes do Evangelho, essas coisas bonitas, de rezar em casa, de manhã ou de noite, às vezes rezar o texto juntos em família. Uma imagem de Nosso Senhor, de Nossa Senhora. A missa dominical. Batizar as crianças. Pelo amor de Deus, gente, isso é um negócio horrível. Não, deixa aí. Batizar é tornar aquela criatura um filho de Deus. Você vai esperar, não, quando a gente tiver adulto, ele escolhe. E a gente às vezes escuta isso e nem contra-argumenta.
Você sabe se essa pessoa vai chegar a ser adolescente, ser jovem? Ninguém sabe. E você vai esperar da pessoa se tornar ali templo do Espírito Santo, casa de Deus. Vai esperar. A gente não espera para as outras coisas, a gente não espera para a pessoa aprender a língua. Deixa eu ver se ela quer aprender inglês. Então, quando ela crescer, eu vou ensinar o português, não. Casar na igreja. Olha, deixa eu falar para os rapazes, mas especialmente as moças e as jovens. Muitas trazem realmente esse sonho e tudo, e depois você vende isso. É igual o Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Às vezes por um rapazinho, que você acha que se não tiver esse rapaz, você vai ficar abandonado. Você vende as coisas mais puras. Você vende aquele sonho, que realmente é sonho que a gente fala, mas devia ser assim, essa realidade que deveria acontecer na vida, de construir uma família na rocha, em Cristo. Porque diz, não, esse negócio não precisa, né? Juntado com fé, casado é. Não. E nós vamos negociando coisas tão puras e tão verdadeiras e tão boas na nossa vida. E vai deixando, e vai deixando. Olha aqui, eu quis dar esse exemplo também aqui, porque, mas a pessoa é tão boa, é tão bonita, é não sei o quê. Meu irmão, busque nosso Senhor em primeiro lugar e tudo mais vos será dado por acréscimo. E deixa eu lhe dizer, realmente, olhando assim até a eternidade, que nós vamos viver com Deus, antes sozinho do que mal acompanhado. E muita gente não se livra de enrascadas porque fica com esse medo de, se não for igual, se não fizer, eu vou ficar sozinho, eu vou ficar... E você não paga o preço de viver uma vida verdadeira, original, uma vida digna, que seria um chamariz muito maior do que você se vender por qualquer coisinha. Até dizer isso, né? Desculpa falar aqui para as moças, mas se o homem vê uma moça ali de valor, ele vai deixar tudo por causa dessa joia. Agora vai vender baratinho? Ler a Sagrada Escritura. A gente não vai obrigar os outros a enfiar na goela essas coisas nos outros. Mas aquilo que depender de nós, aquilo que depender de você, esposo, aquilo que depender de você, esposa, depender de você, filho, na educação, faça uma recristianização, devagar, a conta-gotas, mas faça. E se está em tempo ainda que você pode dizer, não, aqui em casa não, faça pelo amor de Deus. Mas eu vou perder o afeto. Tá bom, você vai ficar com afeto, vai perder o filho. Vai perder tudo. Então, se é tempo, se ainda é como a gente diz, né? Se é de pequeno que a gente torce o pepino, se o pepino lá é pequenininho, conduza, pelo amor de Deus. Porque depois vai chegar uma idade que você não vai conduzir mais. Mas se pode, faça. Repito, né? Você não vai criar robozinho, você não vai enfiar na goela de ninguém, mas ensine, pelo amor. A gente ensina tantas outras coisas. Ensina e tem que obedecer isso, aquilo. Aí a gente faz a pessoa crescer profissionalmente, isso e aquilo, mas na vida com Deus, nada. Depois, tudo ruim. Então, eu gostaria de falar essas coisas, já vou encerrando, meus irmãos. Pedindo realmente a Nosso Senhor que nos dê sabedoria para enxergar o que é que nós podemos fazer no hoje da nossa vida, para não fazer com que a nossa vida, a nossa casa, fique um deserto de Deus, mas possa ser um manancial do Senhor, possa ser presença de Deus nas nossas vidas. Então, nessa hora, vamos pedir a Deus a graça
de sermos firmes e convictos. Se os outros não querem ser, se os outros não querem obedecer, sigam os seus pensamentos. Mas nós, cristãos, que seguimos nosso Senhor, nós queremos ser convictos e firmes na rocha que é Cristo. E nós queremos, Senhor Jesus, nos colocar diante da Tua palavra. Nós queremos, Senhor, nos colocar diante de Ti. Tu és o caminho, a verdade e a vida, o único caminho, a única verdade, a vida. Não, Senhor, nós não queremos viver num relativismo, ao dizer, não, tanto faz seguir por aqui, tanto faz seguir por ali, o importante é ser feliz. Só existe um caminho, meus irmãos. Só existe um caminho que leva à felicidade e chama nosso Senhor Jesus Cristo. Os outros podem ser até aparentes, podem ser até mais bonitos e largos, como ele disse. Mas no fim, tudo vai se descortinar. E nós veremos que nem tudo que reluz de fato é ouro. Nem todos os caminhos levam para nosso Senhor. Nem todos os caminhos levam para a verdade. E nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos o Teu caminho. Nós queremos, Senhor, caminhar como uma família na igreja que Te quer, que quer Te ouvir, que quer Te escutar, que quer Te obedecer. Eu quero, Senhor, obedecer a Tua voz. Eu quero, Senhor, caminhar nos Teus caminhos. E eu estou rezando aqui, irmãos, mas você também pode ir rezando assim no seu coração, dizendo, eu quero, Senhor. Eu quero, se me desviei, se busquei outras coisas, se escutei outras pessoas que tinham, Senhor, pensamentos, palavras contrárias ao Evangelho, até muito bonitas, até muito encantadoras, raciocínios lindíssimos, mas que lá no fundo, na lei que o Espírito inscreveu no meu coração, eu percebo que esse caminho não é o do Senhor. Senhor, vem nos dar forças para abandonar este caminho. Senhor, talvez aqui, nos acompanhando, irmãos, até percebam que não estão caminhando nos Teus caminhos, mas se sentem sem forças. Diz, mas eu não tenho força de sair, eu já me comprometi demais. O que as pessoas vão dizer? Como é que eu vou ser? Nem sei mais ser diferente. Senhor, vem realizar essa libertação. Vem abrir os nossos olhos. Abra, Senhor. Vem, Senhor Jesus, nos dar forças de abandonar o pecado de vez. Sim, ó Deus. De abandonar, Jesus, uma vida que não pertence ao Senhor, que não Te agrada, que agrada a todos, agrada às vezes aos familiares, agrada aos amigos, agrada, Senhor, lá no trabalho, agrada, Senhor, ao mundo, agrada muitas vezes ao demônio, mas não agrada ao Senhor. Senhor, nós queremos renunciar os caminhos que não são do Senhor. Sim, Senhor, nós queremos. Diga isso, eu renuncio, Senhor. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio os caminhos que não são Teus. Eu renuncio os caminhos que não são Diga teus. isso com força, eu renuncio os caminhos que não são Teus. Eu renuncio os caminhos que não são teus. Eu quero caminhar nos caminhos do Senhor. Eu quero caminhar nos caminhos do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E só a Ele prestaremos culto. E só a Ele prestaremos culto. Veja, isso é uma frase de libertação. Diga isso, só a Ele eu prestarei culto. Só a Ele eu prestarei o culto. Só a Deus. Só a Deus. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Eu prestarei culto. Eu prestarei culto. A minha vida pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor.
e a mais ninguém. E a mais ninguém. Rezemos, irmãos. Eu quero convidar você que nós estamos dentro da Semana Santa. Vamos ficar de pé, em ordem de batalha. Eu quero que você agora traga no seu coração a imagem da cruz do Senhor. A palavra de Deus diz que saiu sangue e água. Deixa agora que o sangue de Jesus nos lave agora e possa nos redimir de toda maldade, de todo mal. O mal tem imperado nas nossas vidas e nas nossas famílias, mas o Senhor quer nos lavar com o seu sangue agora. Se ponha debaixo agora da cruz do Senhor e deixa que esse sangue agora lave você. Traga no seu coração toda a sua casa, toda a sua família, os seus filhos, de maneira especial aqueles que estão afastados de Deus, aqueles que estão vivendo uma vida mundana. E peça ao Senhor que lave com o seu sangue redentor. Uma gota do sangue de Jesus, ela nos liberta. Uma gota do sangue de Jesus nos lava. Vai rezando pela sua casa, vai rezando pela sua família, vai rezando pelos seus, pedindo toda a libertação. Vai pedindo que o sangue de Jesus seja aspergido na sua casa, nos cômodos da sua casa, nos quartos dos seus filhos, na cozinha, aonde você faz a sua refeição, aonde no seu leito conjugal, que é um santuário, é o lugar onde Deus habita, onde Deus mora. E clame o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder e Ele cura, Ele restaura, Ele liberta. Obrigado, Senhor, por esse sangue que está sendo jorrado da Santa Cruz para nos lavar, Senhor. Muito obrigado. Quando Rubens ia falando, para colocarmos situações e pessoas e lugares debaixo da cruz, para recebermos o sangue redentor de Cristo, eu quero dizer a você, faça isso mesmo, porque tudo aquilo que passa pela cruz se transforma, tudo aquilo que passa pelo crucificado, Jesus crucificado, se transforma. Coloque agora os seus filhos, fale o nome de cada um deles e coloque eles embaixo, aos pés da Santa Cruz. Fale agora o nome do seu esposo, da sua esposa, colocando-os sob os pés da Santa Cruz para receber esse sangue redentor. Coloque agora aquela situação de doença. Me vem até você que está passando por uma situação de depressão muito forte. Coloque agora essa situação aos pés da cruz. Você que tem câncer, você que tem aquele problema difícil nos rins e passa por hemodiálise e tantas situações de saúde, de doença, coloque agora aos pés da Santa Cruz. Você que está passando por uma situação financeira difícil, não é que você quis entrar nesta dívida, mas acabou acontecendo pelas necessidades, coloque agora aos pés da Santa Cruz. Coloque agora a sua casa, coloque agora o seu matrimônio que talvez esteja por um fio para que a separação aconteça. Entregue agora o seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Coloque tudo agora, toda e qualquer situação, os lugares, a sua casa, aqueles que são caros ao seu coração, aos pés da Santa Cruz. Nós vamos cantar essa música, fazendo dela a nossa oração. Nós nos colocamos, Senhor, eu ponho-me aos pés da tua cruz. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavada, desejo ser lavado com teu sangue e ver sair das tuas chagas, e ver sair das tuas chagas sangue redentor.
tocar as minhas dores, tocar as minhas dores e curar-me. ponho-me aos pés da tua cruz, canta. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado com teu sangue, desejo ser lavado com teu sangue e ver sair das tuas chagas, e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores, tocar e as curar. minhas dores e curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura no amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Clame, peça. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura no amor. Teu sangue tem poder para curar. Mais uma vez, teu sangue cura. Você está sendo lavado. Teu sangue cura. Eu quero ouvir vocês. Senhor, Teu sangue. teu sangue cura No amor, teu sangue tem poder para curar-me. Cantando com convicção, teu sangue cura. Força! No amor, teu sangue tem poder para curar-me. E a imagem que me vinha nesse momento era de cada um de nós sendo mesmo lavados Obrigado, Senhor. por este sangue preciosíssimo Obrigado, Jesus. que vem das chagas de Jesus. Obrigado que a Sangue tua morte redentor. não foi Todas em vão. essas realidades que você apresentou, essas pessoas e Toda honra, situações, Senhor. que nesta semana você faça isso muitas vezes e seja assim a sua oração, porque essa oração transforma tudo que passa pela cruz, pelo crucificado, se transforma. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Não tenhamos medo de nos confiar, de apresentar assim ao Senhor, porque assim, nosso Senhor, de muitas formas, traz graças de iluminação à nossa mente, também daqueles que nós intercedemos, porque às vezes nem percebemos, mas os pensamentos bons e que nos recordam de Deus, que faz às vezes as pessoas sentirem saudade de Deus, ou lembrar de Deus, ou querer a Deus, muitas vezes são frutos dessas orações, Amém, Senhor. das nossas súplicas, do oferecimento, e que nosso Senhor, sim, não cessa de nos iluminar. E nós cremos, Senhor, nisso e pedimos, nesta Santa Missa, como rezamos, nessa Semana Santa, que o Senhor nos conceda estas graças, Senhor, de perseverança, mas também de conversão e de amor ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.